Gerando Esperança. Aqui agora convido vocês, canal, a nossa página motivacional, juntos, né, ler um texto para motivarmos, né, cada um de nós a vencermos as nossas limitações. Um texto agora o qual eu vou ler e hoje, lendo esse texto, eu me identifiquei muito e eu pensei assim: eu preciso compartilhar, né, com as pessoas que buscam, né, vencer as suas limitações. Interessante que esse texto, lá em João 5, ele vai relatar uma história, né? João 5, do capítulo 1 em diante, vai relatar uma história sobre um homem, da cura de um homem que já havia 38 anos na espera de uma cura. E a história, veja bem, pessoal, todo mundo fala história. Existe história e história. História é quando é algo, é um fato real. E hoje nós vamos vivenciar este fato real. Onde em João 5 ele vai relatar, né, sobre o tanque de Betesda, de um homem, né, que já havia 38 anos que buscava uma cura. E é interessante que esse texto, ele tem muitas ramificações. Ele vai abranger muita coisa que vai abrir nosso entendimento. Mas um dos quais abriu meu entendimento para este texto é quando fala das nossas limitações. O quanto nós somos limitados, né, em busca de algo na nossa vida. Nós somos tão limitados que muitas vezes deixamos de fazer algo pelo nosso próprio pensamento, que muitas vezes nos levam a entender que nós somos incapazes. E o importante desse texto, quando fala deste homem de 38 anos em busca, a história ela vai relatar que é um tanque aonde os anjos descem de tempo em tempo. E os historiadores vêm contar que é de ano em ano, uma vez por ano, esse tanque, esses anjos descem, fazem o movimento das águas, né? Fazem o movimento das águas. E os cegos, mudos, mancos, ressecados, enfim, que estão ali, ao primeiro que descer na água, recebe a cura. E este homem, nesta história, conta que esse homem nasceu aleijado. E de ano em ano ele era levado até esse tanque. Porém, a história não relata quem o levava, né? Mas o interessante na persistência dele. Mas sabemos que ele era limitado pela sua dificuldade, ele não andava, ele ficava ali só deitado. Ele era aleijado, sem condição alguma. Mas existe um ser que se chama Jesus de Nazaré. Esse não existe limitações para ele. E muitas vezes as nossas limitações nos fazem a vivenciar fracassos na nossa vida. Muitas vezes eu vejo que, assim, normalmente, por exemplo, vamos abrir minha mente nesse sentido. Uma pessoa que é viciada em drogas, ou mesmo uma pessoa viciada em bebidas, ou uma pessoa incapaz, ou mesmo com uma certa deficiência, ela busca algo de diferente na vida, um emprego. No caso, a pessoa que é viciada, ela fala: eu não consigo me libertar do vício. Mesmo antes de iniciar o processo da libertação do vício, ela já se limita, ela já diz que ela não consegue. Mesmo assim, a pessoa que tem o vício do álcool, ela fala: eu não consigo, né, me libertar desse vício do álcool. Ou mesmo uma pessoa que tem... Porque a gente fala em vícios, esses pontos de vícios, existem inúmeros de vícios que muitas vezes a gente considera que não seja um vício, mas que muitas vezes
acabam, né, nos deixando em situações de não crescer, de não ter um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, um crescimento profissional, enfim. Então, esse texto ele vai nos motivar. Esse texto ele nos vai dar a abertura na nossa mente que nós somos capazes, né, de vencer as nossas limitações. E uma pergunta que eu faço para você nessa noite, no dia de hoje, qual é a sua limitação? Qual é a sua dificuldade? Aonde que você muitas vezes pensa viver um fracasso na sua vida? Saiba que existe, né, esse ser maravilhoso que se chama Jesus Cristo, capaz de capacitar você para vencer essa limitação, capaz de dar a força para você se libertar desse vício, a força para você continuar uma perca que você teve, né? Muitas vezes um ente querido que nós perdemos e muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de continuar sem essa pessoa. Sem um filho, sem um pai, sem uma mãe, sem sua esposa, sem seu esposo. Enfim, muitas vezes nos limitamos dizendo, eu não sou capaz. E nesse dia de hoje, eu convido você a refletir sobre as suas limitações. Aonde que eu posso melhorar? Jesus fala claramente para cada um de nós, é bíblico e é verdadeiro. Para buscar Ele, se fortalecer nele, né? Para viver Ele, para que você venha mesmo conseguir sair dessas limitações, vencer as suas limitações. E o texto fala, interessante que lá no seu versículo 6, fala assim, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Realmente a resposta dele não foi assim convincente, né? Se a gente olhar para o texto, vai dizer assim, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, né, que me leve até o tanque, e outro chega antes de mim. Ele olhou para o ser que pode todas as coisas, e ele não pôs uma credibilidade em Jesus, né? Observando que Jesus não precisou colocá-lo dentro do tanque para ser curado. E muitas vezes nós esperamos essa cura, uma cura interior, né? Muitas vezes nós esperamos uma cura física, muitas vezes nós esperamos uma libertação, mas a gente se apega tanto nas nossas limitações, a gente acaba assim vivendo tanto eu não consigo, que acaba nos deixando fraco perante a graça de Deus, perante aquele que pode todas as coisas. E Jesus, né, disse-lhe para ele, levanta-te e toma a tua cama e anda. Jesus deu uma ordem para ele. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado e não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão naquele lugar haver grande multidão.
Ele foi curado e nem mesmo ele buscou informação de quem o havia curado. Interessante que quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus tinha um foco, ele tinha uma direção. O texto ele vai relatar que naquele tanque havia uma multidão de enfermos, cegos, mudos, ressecados, enfim, havia uma multidão. Então quer dizer que não havia só esse homem, né? Que havia ali acometido essa invalidez, essa doença física há 38 anos, havia muitas pessoas ali, uma multidão imensa. Mas Jesus ele tinha um foco e ele foi em direção desse homem. E ele parou em frente a esse homem e perguntou se ele queria ficar são, se ele queria ficar curado. E analisando, eu acredito assim, que se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, porque Jesus ele não trabalha com o tempo que o homem trabalha. O tempo de Deus não é relativamente o nosso tempo. Não existe uma igualdade do tempo de Deus com o nosso tempo. Mas existe a esperança. Mas existe também a perseverança. Existe também o desejo de você querer algo da parte de Deus. Mas para isso você precisa confiar em Deus. E para isso você precisa viver esse Deus. Para isso você precisa muitas vezes abrir mão de certas coisas na sua vida que não provém de Deus. Não que seja uma troca, mas sim algo que agrade Deus. Que ele possa ser agradado pela sua atitude. Muitas vezes pela sua decisão, né? Eu me decido a acreditar em Deus. Eu relativamente me comprometo a viver Deus. Relativamente eu desejo viver Deus. É uma consequência. Em tudo na nossa vida são consequências. Se você olhar para o Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu amo esse salmo, gente. Amo assim de uma forma muito grande na minha vida. Eu olho para esse salmo, eu respiro ele, eu degusto ele, assim, de uma forma grande na minha vida. Porque quando fala em esperar, muitas vezes esse esperar se torna doloroso na nossa vida, né? Se torna, assim, uma forma muito doída. Porque muitas vezes esperar nos traz o sentimento de fraqueza, um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, até mesmo porque o esperar nos tira da sensação, nos dá a sensação de perca. Eu perdi, eu não consigo, eu não posso, eu não vou vencer, enfim. E esse texto ele nos abrange toda essa situação quando fala de vencendo as minhas limitações. E esse aleijado, mesmo nas suas limitações, ele persistia. O importante é você persistir. Seja lá qual for o motivo que te leva a muitas vezes achar que você não vai conseguir, mas você tem que persistir, perseverar mesmo, falar eu vou conseguir. Independente das minhas dificuldades, eu vou conseguir. E ele ali, ele perseverou, né? Ele manteve a sua esperança, mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas dificuldades. Imagine uma pessoa sendo levada num local onde ela busca a cura durante 38 anos. Será que nós, no mundo atual que nós vivemos, nós temos essa perspectiva? Nós vivemos isso?
Nós buscamos isso. E eu tô aqui como um projeto de motivacional para dar essa esperança para você, para ajudar você. Estou aqui também com um propósito de orar pela sua vida, buscar junto ao Senhor pela sua vida, por mudanças, por transformações, por renovações. E eu acredito sim que quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós perseveramos, nós encontramos, nós achamos e nós recebemos aquilo que buscamos pelo nosso merecimento, quando nós somos merecedores. Vem cá. Hoje, na condição que você vive, na condição que você está, você é um merecedor? Você tá mesmo merecendo aquilo que você tá procurando? Ai, talvez você vai falar, olha, não sei. Talvez você vai me dizer, não, eu sou merecedora. Não, eu tô em busca de ser uma merecedora ou merecedor. Enfim, qual é o trajeto que você está vivendo hoje? O que você está buscando hoje para a sua vida? Você pode mudar esse trajeto. Quando existe a palavra livre-arbítrio, você pode mudar. E nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Se você está plantando coisas boas, realmente você vai receber coisas boas. Isso é óbvio, é o sentido da lógica, é o sentido da ciência, é o sentido da vida espiritual, da vida material, tudo é lógico relativamente no sentido em qual nós estamos falando hoje. As nossas limitações, elas são é um propósito que nós temos que vivenciar. As nossas limitações é algo que nós temos que enfrentar. As nossas limitações é algo que vem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento profissional, material, enfim. As nossas limitações, elas estão aí. Elas estão aí, mas você pode vencer elas. Você pode vencer, você pode dizer não para as drogas, você pode dizer não para as bebidas, você pode dizer não para a prostituição, você pode dizer não para as mentiras, você pode dizer não roubar, você pode dizer não matar, você pode todas as coisas naquele que fortalece você. Quem te fortalece? Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos fortalecer. E ele é o único caminho, o que nos leva a Deus. Não existe outro que não nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Então, qual é a sua limitação nessa noite? Você pode, você tem. A Bíblia fala que nós temos o livre-arbítrio de escolher, certo? E quando esse livre-arbítrio nos dá essa liberdade de escolha, nós podemos sofrer, né? Por uma situação, muitas vezes criadas por nós mesmos, né? Não que muitas vezes, eu digo assim, eu penso assim, né? Muitas vezes nós achamos que. Todas as pessoas falam assim, mas você serve a Deus, mas vamos supor, você sofre, você tem uma enfermidade. Não, ninguém está livre de um sofrimento, de uma enfermidade, ninguém está livre de nada. Mas quando nós estamos fortalecidos em Deus, tudo fica mais, não é a palavra, não é nem ser mais fácil, mas fica tudo numa condição melhor, uma visão melhor, uma forma melhor de passar pelo processo de solução, de resolução, enfim, tudo fica numa condição melhor para você, para tudo ser resolvido na nossa vida.
Então, essas nossas limitações, quando eu falo assim de limitações, existe N limitações na nossa vida, né? Que muitas vezes nos faz perder o foco da nossa vida, perder o foco da nossa direção, do que nós devemos fazer, como fazer. Mas nada perante a Deus é impossível. E, e é claro, e é óbvio, né, que em tudo, Deus Deus ele só vai tipo aproximar de você, ele só vai ajudar você se você querer essa ajuda. Porque eu sempre falo, né, e, e eu vivo isso. Todo ser humano tem que viver isso na minha concepção, na minha maneira de viver, na minha motivação de vida, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, enfim. Eu sempre falo assim, que o Espírito Santo, ele não é um ser invasivo, que ele vai invadir a sua vida se você não querer. Ele só vai ser o seu amigo, porque eu falo que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, né? Ele é nosso, como você diz, nosso confidente, nosso amigo, nosso ajudador, nosso conselheiro. Enfim, ele é pau para toda a obra, né? E nós estamos ali, muitas vezes você tem que convidar ele para fazer parte da sua vida. Ele nunca vai ser o seu inimigo, mas para ser o seu amigo, você tem que convidar ele para sua vida, porque realmente ele não vai invadir a sua vida e falar: "Ei, tô aqui, eu quero que você seja meu amigo". Não. Você tem que convidar ele para fazer parte da sua vida. E quando você convida ele para fazer parte da sua vida, tudo é diferente. Muitas pessoas podem dizer que não, mas sim, tudo é diferente. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, tudo que vamos fazer, nós pedimos conselho para ele, buscamos respostas por ele, contamos as nossas confidências para ele, nossos sonhos para ele, pedimos ajuda para ele e ele sempre vai nos direcionar de uma forma ampla, de uma forma clara, de uma forma assim que vai nos dar o entendimento de fazer a coisa certa e a coisa correta, de fazer a coisa que vai valer a pena, vai dar certo. Ele faz você acreditar e dar-se a certeza para você que tudo vai dar certo. Mas também tem uma coisa, tá? Cá comigo, que já até aconteceu comigo. Vamos lá. Coisas assim que muitas vezes a gente quer fazer. E sabe assim, tipo assim, quando você tem algo assim, aí você chega pro seu amigo, irmãos, amigo, mas amigos mesmo, aquele amigo assim que você, tipo, esse dá a vida por mim, esse vive por mim, tipo, esse eu posso contar com ele em toda a situação da minha vida, na riqueza, na tristeza, na doença, na alegria, sabe? É como assim, quando a gente faz como se nós fizéssemos um voto, né? Normalmente, quando você vai casar, você faz aqueles votos na frente ali do pastor, do padre, enfim, se compromete, né, com o seu parceiro em tudo, né? Na doença, na tristeza, na alegria, enfim, na morte, em tudo, você se compromete ali. O Espírito Santo também não é diferente, tá? Mas, muitas vezes, quando nós temos algo assim da nossa, que a gente deseja, aí você chega, tipo, lá, assim, e convida ele para sentar ali pertinho de você ali, aí você conta para ele. Aí ele fala assim: olha, isso não vai dar certo. Eu aconselho você a fazer dessa forma. Mas sabe, né? Nós somos turrões. Muitas vezes queremos fazer da nossa maneira, da forma mais fácil, pelo caminho menos difícil, enfim, né? Somos aquele tipo de pessoas assim, turrões. Aí eu vou fazer do meu jeito. Olha, amigo,
eu sei, mas não, tudo bem, até concordo com você. Concordo discordando? Bem isso que a gente vive, né? E olha que é o seu amigo que tá ali, né? O Espírito Santo, é seu amigo. Mas aí você discorda, sabe? Aí você, tipo, você vive a discordância com o projeto correto. Você quer viver o seu projeto. Aí vai você viver o seu projeto. Aí acaba que dando errado, né? Se ele já falou para você, olha, não faça dessa forma, não vá para esse caminho, não faça desse jeito. Esse jeito é melhor? Ouve ele. Aí é onde a gente cai nas nossas limitações. Quando muitas vezes nós somos limitados a ouvir o que é correto, a fazer o que é correto, a se direcionar da forma correta. Então, essas limitações que nos fazem nos perder no meio do caminho. Onde muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, sabe? Que você está caminhando, indo de forma correta, vivendo o que é correto, enfim. Mas ele está aqui. Ele está aqui para você vencer suas limitações. E você vai vencer suas limitações, mas com a força dele, com a ajuda dele, como esse homem do tanque de 38 anos que ali buscava a cura. E ele foi curado, né? Aí Jesus fala: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus dá uma ordem para ele. Jesus fala para ele: olha, vai, leva a sua cama. Para quê? Para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. E para ele lembrar da onde ele saiu. Para ele lembrar de que forma que ele vivia. E ele não precisou entrar no tanque, na agitação das águas. Ele não precisou. Só bastou uma palavra de Jesus ali e ele foi curado. E eu falo, gente. Olha, é só Deus. Meu Deus do céu, é só Deus declarar na sua vida. Seja curado. Seja transformado. Seja sarado. Seja renovado. Receba a sua cura. Receba esse projeto que você tanto deseja. Receba seu casamento. Receba o seu sonho realizado. Receba. Talvez hoje seja o dia que você vai receber aquilo que você quer. Talvez. Muitas vezes nós desacreditamos, né? Passou-se tantos anos, passou-se tanto tempo. Eu já não acredito mais que eu vou receber isso. Eu não acredito mais que eu vou ser curado. Eu não acredito mais que eu vou receber esse sonho. Enfim, tudo aquilo que você almeja para a sua vida. É um texto que vem abrir a nossa mente que não existe tempo para receber a sua bênção. Não existe. Então acredita. Vive o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Ai, é tão gostoso viver essa experiência. É tão gostoso acreditar, ter essa confiança que você vai conseguir. Que a sua limitação ela vai ser vencida mesmo pelo seu cansaço, pelas suas dificuldades, pelas suas fraquezas, muitas vezes pelos seus fracassos, muitas vezes por você, muitas vezes ter batido com a cara na porta, sabe? Tipo, na sua insistência de ficar batendo ali, com a cara na porta, errando, persistindo no erro. Mas a partir do momento que você fala, espera aí, eu vou encerrar essas limitações da minha vida. A partir de hoje, eu convido esse amigo, que é o Espírito Santo, a fazer parte da minha vida. E eu tenho certeza que ele vai me direcionar, que ele vai me levar aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu busco, enfim. Tenha essa certeza. Para com essa tristeza, para com essa angústia. Para de sofrer, para de achar que você não vai vencer. Para de achar tudo isso. Profetiza na sua vida. Tenha certeza que você vai conseguir. Muitas vezes nós buscamos, assim, alguém, né, numa igreja
que você frequenta, ou mesmo que você não sei, espera de alguém, que alguém possa solucionar isso para você, que alguém possa chegar para você e profetizar para você. Mas nós mesmos, Deus nos dá essa autoridade de nós mesmos profetizarmos na nossa vida. De nós profetizarmos que nós vamos ser vencedores, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir, que nós vamos ter aquilo que precisamos, que necessitamos, de forma agradável a Deus, né? E sempre eu aprendi alguma coisa, uma coisa assim que muitas vezes nós pedimos errado para Deus. Então você tem que pedir, sabe? Nós temos que ser objetivo com Deus. Simples assim, né? Não precisa ficar rodeando, contando história com ele, né? Historinha para Deus o que você precisa. Você tem que ser objetivo com Deus. Ser realista com ele, porque em tudo ele sabe os seus pensamentos, as suas atitudes. Mesmo antes de você falar, ele já sabe o que você está pensando, o que está agindo aqui dentro de você, o que está aqui se passando dentro de você. Ele sabe, ele conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece você de fio a pavio, né? Que a gente fala, por dentro e por fora. Ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas qualidades, ele conhece quem você é, o seu caráter, ele conhece. Então, se tem alguma coisa que está te afastando de Deus, se tem alguma coisa que está dificultando as suas realizações, se tem alguma coisa que está te separando de Deus, tem alguma coisa que está fazendo você perder o seu foco, os seus objetivos, os seus sonhos sendo realizados, se tem alguma coisa que está errado na sua vida, procure sair dessas limitações. Aonde que eu estou errando? Aonde eu estou fracassando? Procure sair disso. Você vai ver que tudo vai dar certo quando você colocar Deus na sua vida. Nessa noite, profetize para você mesmo, na autoridade. Em nome de Jesus, você mesmo pode autorizar, sair com essa autoridade, sabe? De profetizar na sua vida. O que você precisa é mudança de vida, é mudança de caráter, é às vezes de um trabalho, de um casamento, de uma doença física, de uma doença espiritual, de situações que muitas vezes alguém te magoou, alguém te prejudicou. Coloca em pratos limpos diante de Deus. Você vai ver o que vai acontecer e profetiza para você mesmo. Profetiza sobre o seu esposo, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Profetiza. Diga para você mesmo: eu vou vencer as minhas limitações. Eu vou sair dessa situação. Eu vou conseguir. Gerando esperança, nós estamos aqui num projeto motivacional perante a palavra de Deus, perante, né, as situações que abre o seu coração para você receber aquilo que muitas vezes nós estamos cego e surdos para ouvir aquilo que abre o nosso coração, para nós podermos crescer e caminhar sem medo. Caminhar assim, olhando mesmo para frente, né? Sem medo das suas conquistas, né? Mas pergunte primeiro para Deus: é isso que o Senhor quer para mim, né? É isso que eu tenho que receber para minha vida? Muitas vezes buscamos coisas que muitas vezes já andamos separados de Deus, né? Não precisa muita coisa para a gente separar de Deus, não, viu? Não precisa, não. Às vezes, pouquinha coisinha já nos separa de Deus. Separa do projeto de Deus que Ele tem para a nossa vida. Mas, muitas vezes, assim, como eu acabei de falar, pouquinha coisa, assim, nos separa, né, do amor de Deus. Dele poder realizar os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque eu entendo, e eu vivo isso, que Deus, Ele tem um projeto bom para cada pessoa, para cada ser humano. Porque Ele não criou o ser humano para
para uma vida somente de sofrimento, porque sim, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por dores, aflições, porque é bíblico, porque o próprio Jesus, ele passou por dores, por aflições pela minha vida, pela sua, e ele também, ele não deixou que não, ele não falou, né, o seu testemunho, ele não deixou escrito que nós não teríamos dores nem aflições, que nós não teríamos sofrimento, ele não deixou nada disso. Mas é bem claro que em tudo, quando nós passamos com ele, nós conseguimos vencer, né? E como eu falei, às vezes pequenas coisas nos separam desse amor de Deus, nos tiram desse projeto que ele tem para minha vida, para sua vida, né? E eu falo sempre que se nós não buscarmos isso da parte de Deus para nossas vidas, nós não. É uma constância. É uma constância. Da mesma forma que nós nos alimentamos fisicamente, né? Tenha lá seu café da manhã, seu almoço, café da tarde, sua janta. Eu me canso de falar isso. Nós precisamos também do alimento espiritual, que é esse que nos, é o alimento espiritual que nos abastece, né? Que nos dá força de continuar, de perseverar, de ver os sofrimentos, viver certos sofrimentos, viver certas angústias com exatidão, com fortaleza, de falar, não, eu vou vencer, sem murmurações, sem críticas, só na confiança que você vai vencer. Mas para você vencer, como eu tenho falado o tempo todo, chama ele para sua vida. Chama Jesus, chama o Espírito Santo para sua vida. Passe junto com ele as suas dificuldades, as suas limitações. Viva com ele. Você vai ver que vai ficar tudo mais fácil. E quando você tiver a oportunidade de chamar ele e viver ele com você, e sentar, convidar ele para sentar ao seu lado, como um amigo, como um conselheiro, abra seu coração, abra sua mente para você ouvir as respostas de tudo aquilo que você apresenta a ele. E com certeza ele vai dar uma direção correta e perfeita, né, para você, como se diz, acertar esse projeto na sua vida. E o Gerando Esperança, nosso canal, nossa página, né, de motivacional, tá nesse projeto aqui de busca, de realizações. Estamos aqui para ajudar você a ser mais forte, né? Compartilhe para a gente poder ajudar mais pessoas através da palavra de Deus, através da motivação da palavra de Deus, né? Que eu acredito que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, muitas pessoas não buscam, né? Esse ser, esse Jesus para sua vida. Busca de forma Muitos buscam ele de uma forma, como eu posso dizer, vazia, de uma forma assim, não plena, não vive de uma forma como tem que ser vivido, né? E é como aquele. Ai, meu Deus, deixa eu até lembrar, eu lembrei agora, veio na minha mente agora, fui inspirada agora. Aquele jovem que perguntou para Jesus como que ele poderia ser salvo, né? Como que ele poderia buscar a salvação dele. Aí ele falou, Jesus falou dos mandamentos, né? Ele falou assim: ah, bom, isso eu tenho praticado, eu tenho vivido. Mas quando Jesus falou para ele, olha só, que era para vender tudo e dar aos pobres, ele simplesmente baixou a cabeça e foi embora. Mas como assim? Porque Jesus ele já sabia, né, da fraqueza, da limitação dele, como ele era limitado ao dinheiro,
como ele era limitado às coisas terrenas. Jesus já conhecia o coração dele, sabia que ele ia agir dessa forma. E Jesus conhece o nosso coração, sabe as nossas limitações. Então eu falo, convido você nesse dia de hoje, procure cessar essas limitações na sua vida. Procure sair dessas limitações de viver Jesus, sabe? Para viver Jesus, nós não temos que ter limite nenhum. É simplesmente se entregar a sua vida de uma forma plena para Ele. De uma forma assim, sabe? Sem mancha. Sem medo de viver, né? Sem medo, assim, de errar. A certeza que Ele vai ser a direção perfeita na sua vida. E você vai ver que tudo vai mudar. Por isso, no dia de hoje, vamos encerrar essas limitações na nossa vida. Tire esse medo de se doar a Deus, de se doar para Ele de uma forma plena. Entra no profundo da sua intimidade com Deus. Entra sinta-se alegre de você. Porque a palavra de Deus fala que antes, nós éramos criaturas de Deus. E após você aceitar Ele, viver Ele, você se torna filho de Deus. Quando você aceita esse Jesus para sua vida, vive esse Jesus na sua vida, crê nele, que Ele foi o Salvador, nosso Criador e Salvador, você se torna filho. E como filho, você é herdeiro e co-herdeiro. Do quê? Das riquezas divinas. Não é nem o ouro nem a prata, não. É a riqueza da salvação, de um dia você poder estar com Ele. Não se limita a receber essa salvação. Não se limita a ser filho de Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus. E quando você se doa a Ele, crê nele, vive Ele, aceita Ele na sua vida, você se torna filho de Deus. É bíblico. Antes todos eram criaturas. E após, você receber, crer, e aceitar Ele para sua vida, você se torna filho de Deus. E na palavra de Deus fala que não foi você que escolheu Deus, mas sim Ele te escolheu. Basta você aceitar essa escolha. Você quer viver isso? Você quer Jesus na sua vida? Lembra-se, não é você que escolheu Deus, mas sim Ele te escolheu. Ele fez uma escolha. Como Ele escolheu os apóstolos, Ele te escolhe. Mas aí você tem que aceitar essa escolha. Como Judas, ele, de uma forma negativa, de uma forma vingativa, de uma forma egoísta, de uma forma traída, ele não aceitou Jesus na vida dele, Tanto que ele traiu Jesus. Então, eu pergunto de novo, Não foi você que escolheu Deus, mas sim Ele te escolheu. Mas para você fazer parte desse corpo, você tem que aceitar, Você tem que aceitar para que Ele possa fazer parte da sua vida, para que Ele possa viver, Você possa viver Deus na sua vida, para que realmente você possa fazer parte desse corpo. Como os demais apóstolos renunciaram a tudo para viver Ele. E muitas vezes nós, que não queremos renunciar a algo que nos faz mal na nossa vida, que traz mal para a nossa própria vida. Seja lá um vício, seja lá qual seja, que situação seja, que muitas vezes traz mal, essa prática traz mal para a nossa vida e nós seguramos esse mal para a nossa vida, deixando de Deus fazer parte da nossa vida.
E muitas vezes nós mesmos carregamos uma falsa mentira na nossa vida, falando que nós temos Deus na nossa vida. Mas se você tem Deus na sua vida, você perdoa, você ama o seu próximo, né? Quando eu falo de perdão, mas eu perdoo, mas eu tenho que conviver. Não, não é conviver. Não, nada disso. Nada disso. Você tem que liberar o perdão para você ser perdoada, para você ficar melhor. Mas isso não significa que você precisa conviver com a pessoa, correto? Mas para você fazer parte desse corpo, para você viver Deus, você tem que amar ao próximo. Você tem que perdoar ao próximo, né? Você tem que viver uma vida de verdade, não uma vida de mentira. Nós temos que abrir mão de muitas coisas que não agrada a Deus, né? Os apóstolos renunciaram a tudo para viver Deus, para viver Jesus, né? Renunciaram. E tem coisinhas que muitas vezes que fazem parte da nossa vida, que nós pegamos para nós, né? Que nos afasta desse amor de Deus, né? Que não nos deixa ser um verdadeiro corpo, um membro do corpo de Cristo. E por isso que eu falo, né? Você está preparado para dizer não para isso que te afasta de Deus? Não se limita a certas coisas. É como eu falo, nós criamos, vivemos uma falsa verdade, né? Criamos mentiras que nos afastam de Deus. E essa falsa verdade faz acharmos que temos Deus na nossa vida. E muitas vezes nós temos Deus de longe. Ele está bem longe. E nós acreditamos que ele está perto. E não é assim. Para ter Deus perto de nós é uma renúncia todos os dias. Temos que renunciar todos os dias de coisas que não agradam a Deus. Gerando Esperança convida você a fazer parte desse projeto, motivando vidas a mudar, a transformar, a ser renovados, a acreditar que você vai vencer todos os dias na sua vida. E aqui eu termino e agradeço pela participação daqueles que puderam, né, participar junto comigo, né? E como eu falei, compartilha esse vídeo, compartilha, vamos buscar mais pessoas, mais vidas, né, a transformar, a vencer as suas limitações.